Morreu o Papa Francisco, né? Todo mundo tá sabendo. Quem não está sabendo, né? Talvez os chineses, viu? Talvez os indianos, ou parte deles, boa parte deles, na China, uma boa parte. Claro que há muitos chineses que estão sabendo. Essa é uma questão importante, viu? A ideia de igreja católica, católica quer dizer universal. Há uma ideia de universalismo que nunca foi realidade. Né? Nunca foi realidade. Foi muito mais uma pretensão dos fundadores da igreja e depois dos dirigentes da igreja católica romana do que efetivamente uma realidade. E era uma pretensão, então, de submissão de todo o planeta ao cristianismo, ao catolicismo, ao que a gente chamaria de universalismo. Nunca foi universal. Nunca foi universal. E acho que essa pretensão foi uma pretensão que é isso, né? Que levou às guerras, que levou ao combate ao Islã, que levou que levou à tentativa de conversão na marra, na força, a ferro e fogo dos indígenas das Américas e toda a série de violências que nós conhecemos cometidas pela Igreja Católica. Mas de fato, ela nunca foi universal. Tem milhões de pessoas no planeta que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Pode parecer incrível, né? Porque nós temos essa sensação sempre, né? De que nós somos o centro do mundo. Cada pessoa, cada família, cada país. Mas não é bem assim. Não é bem assim, né? Há milhões de pessoas no planeta Terra que jamais ouviram falar de Jesus Cristo. Mas é uma presença extremamente relevante. É claro, a Igreja Católica. Euzingo chega aqui como novo membro, muito bem chegado, Euzingo. Que bom que você está aqui com a gente. E aqui no Brasil tem uma relevância histórica e ainda hoje uma importante relevância bem menor do que foi no passado, né? A igreja vem num processo de decadência do ponto de vista da sua relevância e da sua presença. A gente tem no Brasil nós temos esse processo que é o chamado que é o catolicismo. Sou católico, como é que é essa expressão que se usa? Me ajuda aí, gente. Né? Que é o católico que não é efetivamente, não é um católico de coração, de adesão efetiva, né? É o católico de herança familiar, de tradição, né? Que é não vai na missa, católico não praticante, perfeito. Católico não vai na missa, obrigado, Rocco. Tá? Então, o católico não praticante, que é esse, né? Ele tem uma adesão formal ao catolicismo, isso são milhões de pessoas. Talvez a maioria dos católicos aqui no Brasil hoje esteja nessa condição de não praticante, né? De não praticante. É só aí as igrejas católicas, né? O que mais cresce, inclusive as estatísticas mostram aqui no país, é a adesão religiosa não institucional. Então, as pessoas têm alguma fé, as pessoas têm alguma crença, mas não aderem a nenhuma religião formal. Né? São pessoas que têm sua espiritualidade. Né? Eu conheço muita gente que vai na missa, vai no terreiro, vai eventualmente numa mesquita, vai no Santo Daime, vai indo em diversos lugares neste processo, né? Nesta busca interior de cada um. E aí tem os ateus, não é muita gente que é ateia, que se declara ateia no Brasil, né? Apesar de ser talvez maioria dentro dos comunistas, não sei dizer exatamente, muito comunista como eu e outros, né, que tem seu caminho de espiritualidade. Então é isso. Agora, importante dizer, né, em que pese o crescimento cada vez maior do evangélico, algo que cresce muito no interior do mundo evangélico, é a figura do evangélico não praticante. Também está começando a crescer. Aquelas primeiras gerações do fervor evangélico, ainda existe um fervor evangélico no Brasil, óbvio que ainda existe, mas você começa a ver que as gerações mais novas e a ideia do evangélico não praticante começa a crescer. E há um arrefecimento, inclusive, na adesão aos evangélicos, na velocidade de adesão e crescimento do mundo evangélico no Brasil. Então, esse é um
cenário muito marcante dos dias de hoje, tá bom? Então, esse é o cenário. Neste cenário, Papa Francisco. Então, o Papa Francisco morreu depois de 15 anos de papado, né? 12 anos e 39 dias de papado. Ele foi muito marcante a chegada dele. Eu não sei se vocês se deram conta, estavam prestando atenção na chegada dele em 13 de março de 2013. O Marcos Norton diz aqui, como tudo no capitalismo, fé se tornou mercadoria, sem dúvida. E a grande fé do capitalismo, que é a fé do dinheiro, né? O culto ao dinheiro, né? É o principal culto. Então, não sei se você prestou atenção, se você assistiu, se você acompanhou o anúncio do nome do Papa, lá em 13 de março de 2013. Teve duas indicações muito marcantes do que viria a ser o papado de Francisco. Vamos ver, é uma tradição. Então, o decano, o cardeal mais velho, sempre anuncia lá no balcão, né, na varanda, no balcão, lá na Praça São Pedro, o nome do Papa que está chegando, que foi escolhido. Todo mundo sabe na história da fumacinha preta, fumacinha branca, por sinal, recomendo. Entrou nos streamings um filme chamado Conclave. É um filme bem interessante. É uma ficção, não é um documentário, mas acho que dá para ter uma boa ideia de como é que é esse processo da eleição de um Papa. Então tá aqui. Vobis Gaudium Magnum, habemus Papam. Então é o texto que todos leem, tá? Eu vos anuncio com grande alegria, temos Papa, habemus Papa. Fratelli e sorelle, buonasera. Primeira grande surpresa da chegada de Francisco, esta roupa. Isso é um grande impacto para quem é católico, quem conhece as tradições. Por quê? Os papas sempre se vestiram, né, a vestimenta dos papas sempre foi uma representação do seu poder, da perspectiva, da lógica da Igreja Católica. Então era muito veludo vermelho, sapato vermelho, estolas, era um negócio assim. E aí vem esse Bergoglio lá do fim do mundo, ele vai falar, né, essa referência dele, que ele foi chamado do fim do mundo, de branco, simples. Esta cruz que está aí é uma cruz de prata do Bom Pastor, também rompendo com a tradição das cruzes de ouro dos papas. Então, tá lá, simples, nada. Zero ostentação. Então, foi muito surpreendente essa entrada dele. Há uma história não comprovada, acho que é possível que seja mais folclore, mas circula nos bastidores da igreja, de que os padres chegaram para vesti-lo para sair aí para fora. Então, com tudo isso, né, com todos esses paramentos, todos esses aparatos, e que ele teria dito, o carnaval acabou. Acho difícil que ele tenha dito isso, mas se não é vero, é bene trovato, né? Se não é verdade, é um bom achado. Então, ele sai com esta simplicidade. Opa, vamos lá. Olha, então, ele vai usar essa expressão, né? Para nós aqui é até divertida, né? Foram me achar lá no fim do mundo. O fim do mundo é aqui, nossos vizinhos na Argentina. Tem um outro momento deste anúncio, né, do Papa, lá na Praça São Pedro, que vai dar também, mas praticamente ninguém leu, vai dar
É uma antecipação do que seria o papado dele. Vamos olhar. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi Façamos em silêncio esta su di oração. me. Essa oração de vocês sobre mim. E aí o que ele faz? Olha aqui que Questa forte. preghiera de voi su di me. Essa oração sobre mim. É inédito na história do papado, porque o que acontece? Os papas que dão a bênção, que rezam sobre o povo, que estendem a mão e rezam sobre o povo. E aí Francisco inverte a lógica. Ele vai dizer: rezem para mim, rezem sobre mim, e se prostra, e se abaixa, e se inclina de maneira reverente diante do povo reunido lá na Praça São Pedro. Ali estava, nesses dois gestos, o que viria a ser o papado de Francisco, mas naquele primeiro momento, acho que praticamente ninguém entendeu o que queria rolar, né? Muito, muito forte, efetivamente. E o que queria rolar, né? Um papado muito, muito marcante, né? Muito, muito marcante, muito diferenciado, rompendo com a lógica. Já explico qual a lógica. Diz a Mirim: Mauro, sou messiânica. A Igreja Messiânica Mundial emitiu nota belíssima pela passagem do Papa. Messiânicos têm uma presença forte no Brasil, apesar da origem japonesa. A diferença é que nós não brigamos por popularidade. Não, todo mundo, né? O Hamas, né, soltou uma nota muito bonita, né, de homenagem ao Papa Francisco. Foi muito, muito relevante mesmo. Bom, exceto pelos fundamentalistas católicos, pela extrema-direita bolsonarista, pela extrema-direita mundial, que celebrou, mais ou menos discretamente, mas celebrou. Estavam ansiando pela morte do Papa. Eu já, não sei se eu relatei aqui, mas é isso. Havia grupos de oração pela morte do Papa nesse universo fundamentalista católico, há muito tempo. Também no universo fundamentalista evangélico. É? Há muito tempo. Então, essa é uma questão, né? Por mais que a gente fala de teologia, por mais que a gente fala da espiritualidade da religião, o corte político ideológico é o corte crucial que separa caminhos. Então, você tem, né, entre os progressistas, você tem no pessoal da teologia da libertação, gente mais conservadora, menos conservadora, mas a grande cisão é política ideológica e não religiosa no interior da esquerda. Então, a extrema-direita passou, se não o total dos 12 anos, quando ela reparou quem era o Papa Francisco, pelo menos 11 anos e meio, rezando pela morte de Francisco. É verdade. O Fernando Luiz diz aqui que a escolha do nome Francisco também teve muito impacto, né? Foi o primeiro Francisco, né? Talvez venha a ser o único, que adotou o nome de Francisco de Assis. Foi também muito chocante, não se esperava que ele adotasse. Também, você tem total razão, acho que foi o terceiro gesto daquele primeiro dia que sinalizou o que viria a ser o papado de Francisco. Tá? Momentos marcantes do papado de Francisco. Né? A gente vai ter um primeiro momento já em outubro. Bom, vários. Eu destacaria alguns aqui, tá? Em outubro de 2014, esse aí é o de 2015, o Papa realiza em Roma o primeiro encontro mundial dos movimentos populares. Stedley, ele teve lá, teve uma representação grande do Brasil. Então, movimentos populares de todo o mundo acorreram à Itália, foi em Assis, inclusive, para este primeiro encontro mundial dos movimentos populares. Iniciativa muito impactante do Papa, muito impactante do Papa. Mais impactante ainda foi o segundo, que é esse aí, que aconteceria no ano seguinte na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra. Vocês estão vendo ali o Evo Morales, era o presidente, os mineiros colocando um capacete sobre Francisco. Foi muito impactante, efetivamente. Né? Esses encontros mundiais dos movimentos populares
a partir da tradição, efetivamente, da teologia da libertação e das teologias assemelhadas à teologia da libertação que estiveram presentes na própria Europa, na Ásia, na África, um pouco menos talvez na África, e aqui, sobretudo aqui na América Latina. Esses encontros mundiais dos movimentos populares foram muito expressivos, muito marcantes durante o papado de Francisco. Outra, já logo no ano seguinte, né, então 2014 foi o primeiro desses encontros, logo no ano seguinte, em 2015, tem um enorme impacto o lançamento da encíclica Laudato Si, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum, que foi a encíclica ambiental do Papa Francisco. Vale a pena ler. Há vários amigos meus ambientalistas, comunistas ambientalistas, ambientalistas de todo gênero, que dizem que é talvez o documento ambiental mais avançado da história. É realmente muito forte, muito relevante. É um grito, né, em defesa do planeta. O comecinho, vou ler o comecinho, vale a pena, é muito bonito, dessa encíclica. Teve enorme impacto, inclusive, em todos os movimentos ambientais do planeta, né, a partir de 2015. Diz assim, ó: Laudato si, mi Signore. Laudato seja meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Essa expressão, Laudato si, mi Signore, é um trechinho da oração do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. Então, louvado seja meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum pode se comparar, ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe em seus braços. Louvado seja meu Senhor pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esse aí trecho, então, do Cântico das Criaturas. E a partir desta imagem, mais adiante, na própria encíclica, ele vai fazer referência à Pachamama, né, dos nossos irmãos aqui, incas. Aí continua ele. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Presta atenção nisso agora, olha. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Este traço de equivalência que Francisco faz entre os pobres do planeta e o planeta Terra, qualificando o planeta Terra como um pobre dentre os bilhões de pobres do planeta, é absolutamente revolucionário. Francisco era comunista? Não dá para dizer que Francisco era comunista, mas ele era um anticapitalista, né? Claramente um anticapitalista. E assim foi muito marcante, né, a sua passagem. Outro momento muito relevante do papado de Francisco é na pandemia da Covid. Não sei se vocês lembram, se você assistiu, aquele momento em que ele caminha sozinho pela Praça São Pedro, para lá, sozinho, rezar pelo planeta, rezar pelos doentes, rezar pela saúde no planeta. Lembram-se disso? Em silêncio total, ele vai caminhando. Muito forte, né? Muito forte, efetivamente. Estão falando aqui de Dom Cláudio Rumes. Deixa-me ver. Eu creio que neste vídeo... Não vai aparecer, não.
Deixa eu ver se aparece Dom Cláudio Rumes, né, o brasileiro, o cardeal brasileiro, Dom Cláudio Rumes. Não aparece nos vídeos, mas ele estava aqui, ó. Deixa eu tirar. Ele estava aqui, bem do lado, aqui tá Dom Cláudio Rumes. Deixa eu ver se ele vai aparecer ali. Não aparece, não. Ele tá bem ali do lado do Papa, tá Dom Cláudio Rumes. Não tá nesse vídeo. Uma pena. Que foi um padre, bispo e cardeal brasileiro, né? Dom Cláudio Rumes, muito... Ele não era um dos nomes mais significativos da teologia da libertação, não era. Mas era um dos integrantes. E alguém, aqui a Márcia Castro fala, segundo comentários, Dom Cláudio Rumes lhe sugeriu Francisco para seu nome como Papa. Não foi exatamente isso, eu acho que a Sumai aqui dá é melhor. Quando o Dom Cláudio Rumes estava sentado, estava bem do lado de Francisco, no momento em que é anunciado que ele tinha vencido a eleição. Lá na Capela Sistina, que é onde eles se reúnem, onde o conclave acontece. E aí ele é o primeiro a abraçar Bergoglio até aquele momento. E aí vai dizer exatamente isso, não se esqueça dos pobres, né? E aí ele vai escolher o nome de Francisco na sequência. Tá? E ela me pergunta, e o livro sobre João Paulo II? Pois é, esse livro aí está prometido, vamos ver se um dia escrevo esse livro sobre João Paulo II e a destruição da Igreja Católica. Outra característica, outra importante ligação de Francisco, mais recente, né, é com Gaza, é com palestinos e palestinas. Francisco se colocou ao lado dos palestinos, foi uma das grandes vozes contra o genocídio. Quem dera o governo brasileiro tivesse a mesma voz que Francisco contra o genocídio na Palestina. Ele fazia uma ligação por imagem, né? Como se faz hoje, todas as noites para a paróquia de Gaza. Sim, tem uma paróquia católica em Gaza. Deixa eu mostrar isso aqui, foi agora dia 25 de janeiro esse ano. Buonasera Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Con la messa. E dimmi, sì. Cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. Il resto del pollo? Il resto del pollo, la salita che sta Santo Padre. Lo che quedò del pollo ayer. Quasi tutti il compound hanno mangiato pollo. Casi todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Abdallah. E también el doctor. come va? كلت فراخ النهارده يا دكتور؟ كلت قاعد فراخ النهارده. الحمد لله. Salam alaikum. حبيبنا se nos amato papa. Appreciate your Acá venía a saludarlo algunos bandidos. Este es Carlito. Vos. Ahí va, vos el baba. Ahí va. Este es baba. Segura. Hay que cumpleaños ayer, Karima. Bye bye. Bye bye. Ok, muchas gracias Santo Padre. Muchas gracias Santo Padre. Grazie tante. Può ringraziare, pregare per lei, chiedere sempre prega per loro. E prega a favore, non contro. Sì, grazie Santo Padre. A domani. Grazie. A domani Santo Padre. A domani. Shukran. Francisco era muito bem-humorado, né? Reze por mim, não contra mim. Era muito bem-humorado, né? E muito impressionante também, né? 25 agora, né? Gaza completamente destruída em meio ao genocídio e a alegria, né? De estar vivos, né? A alegria todos de estar vivos. Então, tem gente aqui que tá lá falando mal do Papa. Não, nenhum problema. Pode falar mal do Papa, né? Agora, de fato, uma das principais vozes de solidariedade aos palestinos do planeta foi exatamente Papa Francisco. Meu amigo Maringoni, que é um ateu de carteirinha, ele
pôs essa foto no Twitter, bem forte também, né? Nós falamos aqui de 2000 nesse período ali, do início do papado dele, né, 2013, 2014, começam os encontros mundiais dos movimentos populares, a Laudato Si em 2015. Em 2015, quando ele esteve na Bolívia, ele foi para Cuba. Essa foto bem bonita, uma viagem bem emocionante, né, dele ali, né, na Praça da Revolução, o Che ao fundo, a bandeira cubana ao fundo, e esta declaração do Papa, né? É melhor ser ateu do que mal comunista. O que vai acontecer agora? Como é que é o processo sucessório a partir de agora? O que vai rolar? Importante dizer que Francisco, ele guarda muita semelhança com João 23. João 23, o Angelo Giuseppe Roncalli, um Roncalli, outro Bergoglio, um italiano, outro argentino de origem italiana. O que acontece? Os dois tornam-se papa no momento de grande crise da Igreja Católica e no momento em que há um franciscano, outro jesuíta, Francisco jesuíta. Num momento em que a burocracia da igreja, que é quem controla, né, o Vaticano, a Cúria Romana, estava um tanto perplexa em relação ao que fazer. Então, a ideia, olha que interessante, a ideia, tanto no caso de João 23, quanto no caso de Francisco, era colocar papas mais velhos, que durassem pouco e que desse tempo de construir uma solução mais ao gosto da Cúria Romana, da burocracia romana. Ambos foram surpresas, foi surpreendente a eleição de ambos. Olha que interessante, os dois com 77 anos. Havia a ideia de que, ao colocar um papa já bem mais velho, lembre-se, João Paulo II era um jovem, né, quando foi eleito, de colocar papas bem mais velhos, que eles durariam pouco, seriam controlados, dois idosos a serem controlados pela Cúria. E os dois desmontaram completamente o esquema imaginado pela Cúria Romana, pela burocracia da Igreja Católica. O João 23 governou por apenas 4 anos, quase 5 anos, 4 anos e 218 dias, então realmente durou pouco, né, de 77 anos a 81. Não, é importante dizer que 77 anos em 58 era bem mais velho do que 77 anos, claro, em 2013, mas assim, ambos ainda idosos. Então, ele governou 4 anos e 218 dias, quase 5 anos, e Francisco 12 anos. Então, mas apesar de ter governado por relativamente pouco tempo, menos de 5 anos, João 23 foi o causador de uma grande revolução na Igreja Católica ao convocar o Concílio Vaticano II, que levou a Igreja Católica para o século XX. A Igreja Católica, que estava ali ainda afundada no século XVI, XVII, XVIII, foi levada ao século XX. Houve um processo radical de rompimento com a tradição extremamente conservadora da Igreja Católica e, é claro que não foi um raio em céu azul, né? Isso tinha um movimento já no interior da igreja. E é o Concílio Vaticano II que vai abrir espaço para, por exemplo, o surgimento da teologia da libertação. Interessante que, apesar de ter governado menos tempo que Francisco, apesar de ele ter sido mais subestimado até do que Francisco, João 23 efetivamente revolucionou a igreja. Ele mudou as estruturas da igreja, ele mudou o ritual da missa, ele mudou a liturgia, ele estabeleceu todo um processo de governança na igreja que não existia, valorizou as chamadas conferências nacionais dos bispos. Então houve uma mudança muito grande na estrutura da igreja ali. Agora não, né? Francisco governou tão progressista quanto João 23,
mas cercado. Foi um papa, foi um papa progressista, mas talvez, acho que eu olho para Francisco e vejo, foi o papa cercado, né? Um papa cercado por uma igreja que, na sua base, na sua burocracia, na sua estrutura, foi crescentemente para a direita, para a extrema-direita e para o fundamentalismo. Então, ficam as palavras, fica a encíclica, ficam as viagens, ficam os gestos de Francisco, mas a estrutura da igreja mudou muito pouco com Francisco. Efetivamente, mudou muito pouco com Francisco. Como é que vai ser a sucessão dele? A sucessão dele há uma ideia de que será um papa também progressista. É uma ideia. Está se falando, inclusive, de 2 candidatos a papa que seriam os favoritos, são os nomes que mais estão aparecendo até agora como favoritos, que é o atual secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Parolin, tá? Pietro Parolin, italiano, de 70 anos, ou o chefe, o cardeal filipino, Luiz Antônio Tagle, que foi lá o arcebispo em Manilha, mas está lá em Roma já há alguns anos, está lá no Vaticano, como Parolin, como chefe do dicastério para a evangelização. Esse mais jovem, 67 anos. São 2 nomes que estão surgindo como favoritos. Por quê? Porque o Papa Francisco fez uma grande mudança no colégio de eleitores, tá? No colégio de eleitores. Então, ele nomeou... Qual é o colégio de eleitores da sucessão de um Papa? São cardeais. Mas são apenas os cardeais com menos de 80 anos de idade. Então, Francisco nomeou 150 cardeais. Foi o Papa que mais nomeou cardeal e é evidentemente que ele estava de olho na sucessão dele. Fez uma mudança importante na nomeação dos cardeais, que foi uma certa deseuropização, né? Nomeou cardeal da Oceania, nomeou cardeal de todos os cantos do planeta, muitos cardeais africanos, tudo, apesar de que a Igreja Católica Africana é extremamente conservadora, tá? Extremamente conservadora. Desses 150 que ele nomeou, 108 são eleitores, tá? 108. 80% do colégio de votantes, que são 138. 80%. Então, em tese, Francisco construiu um colégio eleitoral mais favorável à eleição de um progressista. E no caso, por exemplo, seria ou Parolin ou Tagle, seriam 2 fortes candidatos a isso. Mas, importante ter em mente o seguinte: esses 108 que ele nomeou e vão poder participar da votação não são necessariamente progressistas. Ele nomeou muitos conservadores, inclusive aqui do Brasil. Muitos conservadores. Então, como é que vai ser esse processo de transição? Eu acho que pode ser o Tagle? Pode. Pode ser o Parolin? Pode. Mas há um ditado na Igreja Católica que diz que quem entra papa no conclave sai cardeal, né? Sai cardeal. Ou seja, quem entra no conclave como favorito, em geral, não é eleito. Não foi o que aconteceu com Bento XVI, com Ratzinger. Ele entrou com um nome praticamente certo para ser papa e acabou escolhido, mas não é da tradição católica. Né? Não é da tradição católica, é da tradição da escolha do papa. Né? Os favoritos, os nomes que todo mundo fala, não são eleitos. O próprio Bergoglio, Francisco, aconteceu isso. Eu estava no mosteiro Nossa Senhora de Harderhausen, né? Estava numa jornada monástica, que fiquei por 2 anos, lá em Itatinga, perto de Botucatu. E esse foi o momento, né? Foi o momento exatamente da morte do Ratzinger e aí da eleição que levaria à escolha do Francisco. E, gente, tinha monge lá de 80 anos, gente que passou a vida na igreja. Quando aparece lá no balcão, né, o Francisco,
O Bergoglio, e falam Bergoglios, né? Ele vai dizer, os monges olham, mas quem é esse sujeito? Ninguém conhecia. O Francisco não estava em absolutamente nenhuma lista de favoritos para a eleição. Né? Como é que se construiu a eleição de Francisco? A eleição de Francisco foi construída num encontro que teve aqui na América Latina, um ano antes da aposentadoria do Bento XVI. Sim, eu falei que o Bento XVI morreu, desculpa, ele renunciou, claro. Marcou história, inclusive, né? Uma das características, bobagem, né? Que ele morreu nada, renunciou, ele se aposentou, tá? E aí o que acontece, né? Que foi até uma coisa esquisitíssima, né? Porque você vai fazer a eleição de um papa com outro papa vivo, mais aposentado. E ele ficou morando em Roma, inclusive, né? Uma relação bem delicada ali entre eles. Não está mais vivo, não. Ratzinger morreu. Então, o que acontece? Houve um encontro aqui na América Latina, da CELAM, Conferência Latino-Americana, e nesta CELAM, Francisco, então, Bergoglio, fez uma homilia numa missa que teve grande impacto. Então, o nome dele apareceu ali nas internas, vamos dizer assim, da igreja. E depois, durante o conclave, ele fez também uma fala, fez um discurso, aí não numa missa, né, nas reuniões deles, que também teve enorme impacto. E diante da falta de candidatos, de consenso, acabou virando Francisco. Surpresa, desconhecido, efetivamente. E a primeira reação na Argentina foi extremamente negativa ao nome de Francisco, na esquerda argentina e nos progressistas, porque Francisco tinha uma relação difícil, né, com a Cristina Kirchner, com os Kirchner, né? Havia uma versão, eu lembro logo durante a primeira semana, logo na primeira semana, que saiu de reportagem dizendo que ele era de direita, que não era nada essa história de que ele seria progressista, era cascata, que ele tinha apoiado a ditadura, o que não era verdade, né? Ele teve inclusive tem o filme, né, biografia do Francisco, mostra que ele teve um papel importante, não na oposição pública à ditadura, mas no acolhimento àqueles que eram perseguidos pela ditadura argentina. Era muito conservador do ponto de vista, né, por exemplo, casamentos, pessoas do mesmo sexo, em relação às questões da mulher. Depois, quando virou papa, melhorou, mas era muito conservador. Então, os argentinos tiveram uma reação, os segmentos progressistas argentinos em geral, tiveram uma reação muito negativa à chegada do papa. E aí foi aquela surpresa. Bom, como é que vai ser a sucessão dele? Então, está se falando muito desses dois nomes aí, né? Há uma divisão, tá? A maioria dos analistas tem dito que, por conta, inclusive, da remodelação do Colégio de Cardeais, deve ser nomeado um Papa progressista. Vamos ver. Tem também uma outra ideia de que vem um Papa bem reacionário, né, como uma volta diante desse isolamento que o Francisco teve na igreja. Ele realmente foi um papa cercado, um papa profundamente isolado. O que aconteceu? Quando morre João 23, é eleito para o lugar dele, coisas do passado, né? É nomeado para o lugar dele Paulo VI, Papa Paulo VI, que foi conhecido como Papa Triste, né? Ele era realmente meio melancólico e tal. Ele foi um Papa de transição, ele foi um Papa moderado, ele foi um Papa que começou com moderação a refrear algumas das reformas mais radicais do Concílio Vaticano II, mas sem reprimir. Então, durante o papado dele, houve espaço para o crescimento né, a partir ali de 63, né, que ele se torna Papa, houve espaço para o crescimento
da teologia da libertação. Tal. Então, vamos dizer assim, foi um degrau, ou foi uma passagem, ou foi um ponto de via sacra antes do inverno. E aí, na sequência, veio o inverno. Então, o que não se sabe hoje é se nós vamos direto para o inverno ou se haverá uma passagem por um papa moderado. Progressista como Francisco, impossível. Mas um papa moderado, né? Um papa que seja de moderação. Vamos ver como a coisa vai acontecer. Então, o que acontece depois da passagem de Papa Paulo VI? Vence a eleição, tá? Teve ali a passagem brevíssima de João Paulo I, que é uma incógnita, ninguém está, versões para todos os gostos, né? Esse João Paulo I morreu de ataque cardíaco com um mês de papado, há versões para todos os gostos, que ele iria para a direita, que iria para a esquerda, que iria para cima, para baixo, não se sabe exatamente como é que seria, teve toda a história de que ele teria morrido envenenado e tal, mas morreu de ataque cardíaco, aí vem João Paulo II. João Paulo II, o Papa polonês, que vem para, aí sim, para a reação. Papa reacionário, um Papa anticomunista até a raiz do cabelo, né, Karol Wojtyła, e que vai fazer a revolução conservadora na Igreja Católica, né? Papado extremamente longo, é um dos papados mais longos da Igreja. João Paulo II durou, deixa eu ver aqui, quantos foram? 30 anos? Olha, ele foi Papa de 78 a 2005, né? 26 anos, quase 27 anos de papado. E neste papado ele liquida com o Concílio Vaticano II e vai estabelecer uma aliança com o coração do capitalismo, né? Os grandes interlocutores de João Paulo II vão ser Ronald Reagan e Margaret Thatcher. E aí ele vai para cima, ele parte para destruir a teologia da libertação e todos os segmentos progressistas da igreja. Ele era um interlocutor habitual, não apenas de ambos, mas um interlocutor habitual da CIA. Vocês estão vendo aí o general Vernon Walters, que foi diretor da CIA, encontrou-se com o Papa 2 vezes, mas ele teve encontro com dirigentes da CIA, foram 15 encontros com dirigentes da CIA antes da queda do Muro de Berlim. Ele tem um papel crucial ali no impulso, na aliança com os Estados Unidos para a derrota do socialismo real e para o esmagamento da teologia da libertação na América Latina. Vocês estão vendo ele ali, né, dando um esporro em Ernesto Cardenal, no padre Ernesto Cardenal. Ao lado dele está Daniel Ortega, em 83, numa visita a Nicarágua. Foi uma visita muito tensa. João Paulo foi vaiado na Nicarágua, o povo vaiava João Paulo II. Né? E o Ernesto Cardenal foi punido, né? Ficou sem poder exercitar o seu ministério até 2019. Quando o Papa Francisco reabilitou, né? Quando o Papa Francisco reabilitou, mas aí ele já estava com 94 anos, bem velhinho, no hospital, morreu em 2020. Então, esse vai vir um João Paulo II, não se sabe. O que se sabe é o seguinte, existe uma força no planeta que está, de fato, articulando, já faz um tempo, pelo menos desde meados do ano passado, a sucessão de Francisco, Trump. O governo dos Estados Unidos, e Trump antes de ser eleito, né, ao redor de Trump, a extrema-direita católica, o fundamentalismo católico, não só estadunidense, né, a igreja estadunidense foi grande opositora a Francisco. Então, não só lá, mas em todo o planeta, Trump é o centro dessa articulação para eleger um novo João Paulo II. Vai ter sucesso? Não sabemos, mas não há nenhuma outra força no planeta, né? A China não está articulando para nenhum papa, Lula aqui não está articulando, ninguém. Só Trump
está realizando uma articulação para eleger um novo João Paulo II. Né? Depois dele veio Ratzinger, né, que acabou renunciando em meio aos escândalos da pedofilia e à incapacidade de governo dele. Né? Inclusive, interessante, um teólogo que tinha sido extremamente progressista no Concílio Vaticano II e foi guinando cada vez mais para posições conservadoras de direita. Ele, enfim, teve uma passagem... ele era o cara dos rococós, né, das plumas e paetês, vamos dizer assim, da igreja, na Igreja Católica. Bom, para encerrar essa história, Lula e o Papa. O Papa Francisco e Lula. Então é isso, né? Quem vai ser o novo Papa? Ninguém sabe quem vai ser o novo Papa. Eu imagino que será um Papa moderado, bem mais moderado que Francisco, sem ser ainda um João Paulo II. Minha hipótese, mas não tem nenhuma garantia, pode até ser um desses dois, o Parolin ou o Tagle, que eu mostrei antes, tá? Então vamos ver, o cenário de fato, grande indefinição. Lembre-se sempre, né? Quem entra Papa no conclave, em geral, sai cardeal. Então vamos ver. Importante dizer, né? Não é só, nunca existiu isso, mas a rigor, eles podem escolher lá me eleger Papa, tá? Não tem qualquer... o Papa, o Jones Manuel pode ser Papa. É isso aí. Qualquer pessoa no planeta, né, católico, o Jones não é católico, né, qualquer pessoa católica no planeta pode ser escolhida a rigor, tá? Nunca existiu, né? Sempre lá entre eles, né? Sempre entre os cardeais. Mas, por exemplo, Júlio Lancelotti pode ser escolhido Papa. Chance, zero, né? Papa Francisco não fez de Júlio Lancelotti bispo, importante dizer, né? Dos limites, tá? Então é isso. A coisa vai andando, como é que vai ser esse processo? Essa madrugada teve o chamado rito de constatação da morte do Papa. Deixa eu mostrar. Então lá... O que é o rito da constatação da morte, né? É um rito da Igreja Católica, depois da morte do Papa. Então tem essas orações, tem as bênçãos e tem tudo. E o Carmelengo, que é quem comanda o processo, né, quem organiza, assista o conclave, né? O Carmelengo é o cardeal que vai organizar e vai dirigir a igreja durante o período que se chama de sede vacante, né? Um período de vacância entre um Papa e outro. E aí, faz-se, por 3 vezes se chama Franciscos. Se ele não responde, constata-se então a morte do Papa. O desejo do Papa, ele deve ser enterrado entre sexta e domingo, hoje a gente deve saber a data, tá? Deve ser enterrado entre sexta e domingo. Ele deixou uma instrução para o enterro dele, ele quer que a lápide dele tenha apenas uma palavra, o nome Franciscos, e seja extremamente simples. Ele simplificou muito o ritual, né, das exéquias, dos funerais dos papas, tá? Então teve uma boa simplificação. Quando acontece o conclave? O conclave acontece a partir de 15 dias depois da morte do Papa. Então, em tese, dia 6 de maio, o conclave deve ser instalado. Por algum evento, o Carmelengo pode adiar por alguns dias, mas a não ser que haja algum evento superveniente, dia 6 de maio, então, começa o conclave para a eleição do Papa, tá? Francisco e Lula e Francisco. A relação entre o Papa Francisco e Lula... Bom, Lula é católico, eu diria um católico não praticante. Durante o casamento com Marisa Letícia, sim, uma católica muito ardorosa, ele tinha um nível de adesão e proximidade com a igreja bem maior, mas é importante dizer também, era um outro momento da igreja, né? O peso da teologia da libertação era maior. Então, Lula tem uma relação histórica, sobretudo com Frei Beto e com Leonardo Boff. Ele foi mais de uma vez passar o Natal com Marisa no sítio em que mora Boff, lá em Petrópolis. Inclusive, Boff me contava, né, que eles celebravam a missa, né,
Boff já tinha renunciado ao ministério. Não era mais padre, mas isso é relativo, né? Porque uma vez que a pessoa é ordenada padre, ela termina a vida padre, né? Só não pode eventualmente oficiar. Então, se ele casa, ele é um padre casado. Era o caso do Boff, um padre casado. E aí, o Boff conta o seguinte, que então ele ali presidia a missa, quando chegava a hora da homilia, quem falava a homilia era o Lula, né? O Lula é quem fazia a homilia, não aguenta a oportunidade de fazer um discurso. Então era sempre assim. Depois ele foi se afastando da igreja ao longo do tempo, né? Não por nenhuma divergência, mas é isso, né? Da vida. É da vida. E casa com Janja, e Janja não é católica, né? Janja é da Umbanda. Então também, né, tem esse distanciamento aumenta. Mas houve uma missa na Capela do Alvorada, coisa de um mês atrás, pela recuperação, pela saúde do Papa Francisco, tá? Então, esse é o cenário, vamos assim, de Lula e a igreja. Então, Lula está preso, 2018. Aparece um sujeito lá em nome do Papa para visitar Lula. Esse que vocês estão vendo aí, o Juan Grabois, ou Grabois, o Juan Grabois. Ele aparece lá na Polícia Federal para visitar Lula desse jeito, casaco de couro, rabo de cavalo, e é impedido de entrar. E começa a circular uma versão divulgada, então, na época, pelo governo, pela imprensa liberal e pela igreja, pela direção conservadora da igreja, que ele não era representando o Papa coisa nenhuma. Ele, inclusive, estava levando uma carta do Papa e um terço para Lula. E é proibido de entrar. E tem até uma passagem interessante, jornalisticamente, porque, enfim, conheço um pouco dos bastidores da igreja. E aí, eu, na época, estava no 247 e faço uma reportagem dizendo: estão todos enganados, ele é de fato representante do Papa. Porque o Juan Grabois, ele era consultor do Papa para os encontros mundiais dos movimentos sociais. É amigo do Papa, ele é profundamente católico, o Juan Grabois. Era amigo do Papa lá da época da Argentina, quando era super moleque. Eram muitos amigos. E aí o Papa nomeia ele como consultor para a organização, ele tem um papel decisivo na organização dos encontros mundiais dos movimentos populares. E o Papa manda ele lá para visitar o Lula. E aí fica uma conversa. E eu falo, ele é. Gente, a campanha que fizeram contra ele foi divertida. Os caras não entendem porra nenhuma de igreja, não entendem nada de igreja. Quem representa o Papa é o núncio apostólico. Jamais iria um motoqueiro de casaco de couro e rabo de cavalo representar o Papa. É um golpe, é um estelionato, é uma picaretagem. E aí vai. E aí, para piorar a coisa, naquele dia, o serviço de comunicação do Vaticano, o Vatican News, que era naquele momento ainda, em 2019, controlado pela direita, o Papa não tinha ainda se assenhorado do serviço, solta uma nota dizendo que, de fato, ele não era o representante do Papa. A coisa piorou ainda mais. A situação ficou difícil para mim ali, porque o pessoal vai dizer, porra, quer dizer que a igreja... Eu falei, gente... esses caras aí do Vatican News aí é a direita católica, não é isso não. E aí, de fato, ao final do dia, né, o que acontece? O Grabois liga para o Papa e fala, olha isso aqui, olha a zona que está acontecendo aqui. E o Papa dá uma ordem e o Vatican News solta uma nota de retificação em relação à primeira nota. Tá? E aí, de fato, ele era, de fato, o representante do Papa. O Grabois é um católico, como disse, um católico comunista, super de esquerda, do ponto de vista da vida pessoal, ele tem lá, né, somos diferentes, ele tem lá umas coisas conservadoras, né? Ele é... Se eu não estou enganado, ele é contra o aborto, por exemplo, contra o aborto, contra o direito ao aborto, temos diferenças, tá?
mas e ele é um dos fundadores da Frente Pátria Grande, que é a organização mais à esquerda do peronismo. Tá? E saiu pré-candidato à presidência. Ele enfrentou nas primárias o Sérgio Massa, que acabou sendo candidato peronista, derrotado pelo Milei. Então ele foi derrotado, mas é um protagonista importante, teve um papel importante nesse papado de Francisco. Figura efetivamente, grande figura. Bom, e aí então o Lula fica sabendo que o Papa tinha mandado, e aí ele troca a correspondência, inclusive ele manda uma carta, porque aquela cartinha do Papa para ele acaba chegando. E ele manda uma carta de resposta para o Papa, e aí a primeira visita internacional que Lula faz quando sai da prisão é exatamente ao Papa, é exatamente a Roma, tá? Que é esta visita aqui, tem essa bênção do Papa sobre Lula. E aí tem um bastidor interessante, por quê? Não sei se as pessoas sabem, mas era uma época de uma ligação muito próxima de Lula comigo, né, por generosidade dele, por conta do meu canal de espiritualidade. Não vou contar a história, é uma história longa. Ele assistia os programas lá, o Paz e Bem, cursos que a gente fazia sobre a história das lutas do povo brasileiro, e a gente trocou muita correspondência, tinha uma proximidade grande. Quando ele, então, aparece essa possibilidade de ir a Roma, ele me chama no Instituto Lula para, enfim, queria uma consulta sobre a viagem a Roma. E olha que interessante, porque assim, Lula, importante dizer, Lula sai da cadeia, ou durante o processo da cadeia, muito à esquerda do que ele está hoje. Muito à esquerda. Né? Lula, mais de uma vez, me disse que nada dessa história de frente democrática, nada de ali, que essa classe média brasileira é uma classe média maldita, de direita. Ele sai da cadeia, mas muito à esquerda do que viria a acontecer meses depois. Né? Logo nos primeiros meses, ele começa a mudar, né? Começa a migrar para essa posição de hoje. Tanto que, assim, ao longo do tempo, o que acontece? Francisco era muito mais à esquerda do que Lula. Muito mais. Não tem comparação. Né? Não tem comparação. E aí, mas naquele momento ele estava numa posição bem à esquerda, efetivamente. Foram alguns meses ali, não sei se chegaram aos meses, mas o período final, o período da cadeia e o período pós-cadeia, imediatamente pós-cadeia, é um período de Lula à esquerda. E aí ele me chama, porque a assessoria dele, ele teve uma consulta com a assessoria lá interna dele, que tinha desrecomendado a viagem, dizendo que não, que esse Papa, com aquela história ainda da versão lá argentina, de que o Papa, na verdade, era um conservador, era de direita, que era uma fria. O Leandro, tá aqui o Leandro Fortes, tá aqui. Camarada Leandro Fortes, aqui teve com a gente quinta-feira passada, espero que se não viesse semana que vem esteja de volta aqui com a gente, saiu da cadeia anti-imperialista, é verdade. Ele saiu da cadeia muito à esquerda do que está hoje. E aí, ficou aquela coisa, a assessoria lá do Lula, recomendando que ele não fosse, que o Papa era, na verdade, de direita, que era um Papa, né, naquela versão argentina que tinha, que era um Papa super conservador e tal, e ele me chamou, e eu falei, mas de jeito nenhum, presidente, tem que ir, esse Papa é um Papa de esquerda, né, é um Papa extremamente progressista, o Papa tem um papel crucial, né, na luta contra a burguesia global, é um Papa anticapitalista, não é um comunista, não é um socialista, mas é efetivamente um Papa anticapitalista. E aí ele vai ele me diz, olha, então a minha ideia, e aí ele, vamos assim, se desarma em relação ao Papa, vai, e aí fica, inclusive, né, constrói uma relação de alguma amizade, e ele vai com um discurso do combate à desigualdade. A reunião entre os dois é mal marcada, né, ali na bica da Covid, né? Ele vai para lá eu acho que ele vai em fevereiro de 2020, né? Estava começando a Covid. E o tema foi desigualdade, combate à desigualdade. Então você vê que era o Lula bem mais à esquerda.
que não é um tema hoje do governo Lula, né? O tema do governo Lula hoje são políticas compensatórias para minorar o sofrimento dos mais pobres, né? A ideia do combate efetivo à desigualdade não prosperou, não é o tema, continuou sendo o tema do Papa, mas não do governo Lula. Então, é isso aí. Último encontro do Papa, com ele mesmo, com o J.D. Vance, com o vice-presidente dos Estados Unidos. Incrível, né? Nossa, essas duas coisas muito simbólicas, né? Ele morrer logo... Nós estamos em pleno tempo pascal, tá? Nós estamos no tempo da Páscoa para a Igreja Católica. Então ele morre assim, de domingo para segunda da Páscoa. Morre com um AVC, ele vinha se recuperando do problema pulmonar e teve um AVC na noite do domingo. E tinha durante o dia, porque ele estava, né, começando, ele chega a aparecer, ele vai para dar a bênção na Praça São Pedro durante a tarde, e a última autoridade que ele recebe, olha que ironia trágica, né, é o Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, que é católico, né, e enfim, e aí é ele e o Trump que vão articular agora a eleição de um papa de extrema direita. Bom, acho que é mais ou menos isso aí que eu queria apresentar para vocês como um resumo aí dos bastidores todos dessa história do papa. Desculpa ali pelo erro em relação ao Ratzinger, né? Sempre tão... Mas é isso mesmo, não morreu, não. Ele se aposentou, ele se retirou, que é raro, acho que não acontecia desde o século XIII.